A China é o país mais populoso do mundo. São cerca de 1,3 bilhões de habitantes em um vasto território asiático com seus mais de 22 mil quilômetros de fronteira. Sua capital é Pequim, a cidade onde se encontra a sede do Partido Comunista Chinês e também a administração política do país. E foi lá que milhares de chineses se reuniram para aplaudir um só homem, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês e também presidente da República Popular da China, Xi Jinping. No dia 1º de outubro de 2019, a China celebrou o aniversário de 70 anos da Revolução Comunista promovida por Mao Tse-tung. Durante a cerimônia, Xi Jinping fez questão de lembrar de tudo que a China havia passado. Enquanto o Ocidente cada vez mais despreza seu passado, a China mantém vivas suas memórias e tradições que foram com muito custo preservadas. Não é possível uma civilização prosperar sem preservar sua identidade, e a China sabe disso. E o país que tanto sofreu nas mãos das forças do Ocidente e quase teve sua identidade destruída, agora está prestes a se tornar a maior potência mundial. O mundo presencia a inevitável ascensão da China ao poder. De um cenário de extrema pobreza para a liderança industrial do planeta, a China precisou de pouco mais de 70 anos para se desenvolver. E diferente de muitas nações do Ocidente, como o próprio Brasil, cujas superpotências econômicas sempre sabotaram seu desenvolvimento, a China foi deixada de lado por elas como se nunca fosse uma ameaça ao monopólio estabelecido pelo Ocidente. O monopólio econômico e cultural do planeta aparentava estar tão bem estabelecido que parecia não haver motivos para se preocupar. Pelo visto, o Ocidente não ouviu as palavras de Napoleão Bonaparte quando ele alertou o mundo sobre a China. Deixem a China dormir, porque quando ela acordar, o mundo estremecerá. A China acordou e o mundo estremeceu, e seu objetivo é se tornar a nação mais poderosa do mundo e substituir os Estados Unidos da América. Não é possível ter dois sóis no céu, nem dois impérios na terra. Confúcio. Tudo começou quando a Inglaterra dominava as relações comerciais por todo o planeta, vendendo seus produtos manufaturados. Havia um cliente na Ásia que não se interessava pelos produtos britânicos, mas os britânicos se interessavam bastante pelos produtos deste cliente asiático. O cliente era o Império da China e o produto que agradava tanto os ingleses era o chá chinês, muito apreciado pelo povo britânico. Para se ter uma ideia, no ano de 1830, a Inglaterra chegou a comprar cerca de 360 mil toneladas de chá chinês. Como não havia nada que os britânicos ofereciam que agradava aos chineses, eles se viram em uma situação muito delicada. O dinheiro iria sair da Inglaterra para a China, mas não haveria dinheiro saindo da China para a Inglaterra. Então, para solucionar esse problema, a Inglaterra recorreu a uma manobra que custaria muito caro para os chineses e para a história. Para estabelecer uma relação comercial com a China que pudesse garantir que o dinheiro investido na compra do chá pudesse retornar aos cofres britânicos, a Inglaterra transportou ilegalmente uma substância capaz de provocar alta dependência química, um produto extraído a partir da flor de papoula, que era conhecida como ópio. Os britânicos, por muitas vezes, forçavam os chineses a consumirem o ópio. Então, com o passar do tempo, os chineses ficaram viciados na substância e passaram a se interessar pelo produto. Assim, a relação comercial estava estabelecida. Os britânicos compravam chá dos chineses, enquanto os chineses compravam ópio dos britânicos. Com o povo viciado, a China começou a importar uma alta quantidade de ópio, elevando os lucros britânicos. O problema é que, com o tempo, a dependência química do povo chinês começou a trazer sérios problemas internos para o governo. Com o povo viciado e improdutivo, o Império da China logo se viu devastado pela droga. A pobreza cresceu rapidamente no país, causando instabilidade e conflitos internos. A droga destruiu o Império Chinês e, por esta razão, o imperador resolveu proibir as relações comerciais com os britânicos para impedir que o ópio entrasse na China. Os britânicos não gostaram das medidas impostas pelo imperador. Com seus lucros afetados devido à restrição comercial, as tensões entre Inglaterra e China se intensificaram e acabaram dando início à Primeira Guerra do Ópio. A guerra se encerrou com a assinatura do Tratado de Nanquim, no ano de 1842, assinado pelo imperador chinês Daoguang. A China foi derrotada e foi forçada a ceder às vontades britânicas. O tratado assinado faz parte de uma série dos tratados chamados Tratados Desiguais. Com a derrota, a China foi obrigada a indenizar a Inglaterra pelos custos da guerra e ainda teve que ceder o território de Hong Kong por 100 anos.
Alguns anos depois, um navio britânico foi interceptado pelos chineses. Os britânicos receberam essa interceptação como uma ameaça e uniram forças com a França para atacar novamente os chineses. Rivais na Europa, ambos uniram suas forças contra a China nestes eventos que foram parte da Segunda Guerra do Ópio, que começou no ano de 1856. Os chineses novamente foram derrotados e novamente veio um tratado desigual. Desta vez foi o Tratado de Tianjin, que forçou o governo chinês a continuar a comercialização de ópio no território da China e também a permitir a entrada de missionários cristãos no território chinês para introduzir a cultura cristã ocidental por lá. A China jamais se esqueceria do que aconteceu. Todas as humilhações passadas seriam transmitidas para as próximas gerações. A noção de tempo dos orientais é diferente da noção de tempo dos ocidentais devido à sua cultura. Para um oriental, um objetivo de 100 anos é um objetivo considerado pouco tempo, já que seriam necessárias 2 ou no máximo 3 gerações para concretizá-las. Já um ocidental enxerga 100 anos como muito tempo, porque lidam com o tempo levando em conta seu próprio tempo de vida como referencial. E graças a essa diferença de mentalidade, os ocidentais iriam esquecer do que aconteceu, mas os chineses manteriam vivas essas memórias. Os dois tratados desiguais destruíram a China, que seguia com um povo pobre e viciado pelo ópio, além de refém de nações mais poderosas como Inglaterra e Japão. Até que no ano de 1905 foi fundado o Partido Nacionalista Chinês, que teve como objetivo lutar pelos interesses da China e revidar contra aqueles que fizeram mal. E no ano de 1911, insatisfeitos com a incapacidade do imperador de defender o povo e a tradição chinesa, veio o golpe de Estado na Revolução de Xinhai, que destronou a monarquia e instaurou a República da China. O interessante aqui é que, diferente de países como França e Brasil, cuja queda da monarquia teve como objetivo romper com o passado e com as tradições, a Revolução na China teve como propósito preservar o passado e as tradições chinesas que estavam sendo influenciadas por outras nações. A Revolução foi um movimento de preservação e restauração ao invés de um movimento de ruptura, e no ano de 1916, o líder Yuan Shikai, que havia assumido o poder com o apoio do exército chinês, tentou inclusive restaurar a monarquia, se autoproclamando imperador do Império da China, mas foi forçado pela oposição a abandonar o título e manter-se no cargo de líder supremo apenas como presidente. Foi um período de grande instabilidade na China, que passou a ter problemas tanto na política quanto na sociedade, e enquanto a política chinesa não se estabilizava, o povo continuava pobre. Até que no ano de 1927, a disputa pelo poder da China se intensificou ainda mais com a fundação do Partido Comunista Chinês. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia do planeta. A instabilidade política no território chinês era uma oportunidade dos Estados Unidos ganhar um forte aliado na Ásia, mas também uma oportunidade da União Soviética ganhar um forte aliado na Ásia. Assim, os norte-americanos financiaram as forças do Partido Nacionalista, enquanto a União Soviética financiou as forças do Partido Comunista. Os comunistas saíram vitoriosos e no dia 1º de outubro de 1949 foi proclamada a República Popular da China, que seria governada pelo Partido Comunista Chinês e pelo líder Mao Tse-tung. A razão de se repetir a todo momento que a China não se esqueceu do que passou pode ser facilmente compreendido quando analisamos os objetivos do Partido Comunista na China. O comunismo surgiu como uma antítese ao capitalismo, e através do método chamado materialismo histórico dialético, ele entende que a história tem um curso natural, e esse curso seria o socialismo, considerado a evolução do capitalismo, de acordo com Karl Marx. Sendo o socialismo, de acordo com as doutrinas comunistas, a evolução do capitalismo, Mao criou o programa Grande Salto para Frente para fazer a China superar o capitalismo e alcançar o socialismo. Sendo o Reino Unido um país capitalista, Mao considerou a referência de desenvolvimento e estabeleceu uma meta: superar os britânicos em 3 anos. Mao dividiu os chineses em comunas e cada comuna tinha uma meta de produção. O cumprimento dessas metas era revertido em bens e alimentos. O problema é que Mao esbarrou no abismo que existia entre a teoria e a realidade. A tentativa de superar o capitalismo fracassou. As metas foram consideradas impossíveis de se atingir, e o resultado disso foi fome e miséria do povo chinês. Mao se enfureceu ao ver o seu planejamento falhar e acusou os camponeses de estarem sabotando o grande salto para frente. Assim, ele ordenou que fossem executados qualquer chinês que fosse visto coletando alimentos, até mesmo poucas quantidades.
Com metas impossíveis de se cumprir e um governo que executava quem fosse pego coletando alimentos, milhões de chineses começaram a morrer, no período que ficou conhecido como a Grande Fome Chinesa, que nem mesmo a historiografia comunista chinesa nega, mas eles chamam por outros nomes, como 3 anos de dificuldade. Todos estes eventos, a extrema miséria do povo chinês e um governo autoritário que executava qualquer chinês que fosse pego coletando alimentos, acabou também impactando na taxa de natalidade. Muitos chineses estavam morrendo e poucos chineses estavam nascendo. O número de mortes é até hoje motivo de divergência política. Na obra Mao, a História Desconhecida, escrita por Jun Cheng, que chegou a ser divulgada pela Folha de São Paulo no ano de 2013, foi descrito que o período provocou a morte de 70 milhões de chineses. Mas Liao Gailong, ex-vice-diretor do Centro de Pesquisas do Partido Comunista Chinês, afirma que a quantidade aproximada é de, na verdade, 40 milhões. Chen Yizi, ex-secretário do Partido Comunista Chinês, diz que o número aproximado é de 43 milhões de vítimas, enquanto o historiador chinês Yu Xiguang afirma que foram cerca de 55 milhões. Os números são por si só imprecisos. Subordinados do governo sempre divulgam estudos com números menores do que os números apurados por historiadores e pesquisadores independentes. Estudos mais recentes, também encomendados pelo Partido Comunista Chinês através do Centro de Estatísticas da China, tentaram corrigir os números que consideram ser imprecisos e divulgaram um número de aproximadamente 22 milhões de mortos. Quanto mais recentes as análises encomendadas pelo Partido Comunista Chinês, menor o número de vítimas se torna. Mas a quantidade exata, que é imprecisa, pouco importa. O fato é, o programa falhou e causou dezenas de milhões de vítimas, levando o povo chinês à ruína e fazendo com que Mao cancelasse o programa Grande Salto para Frente. A China estava arrasada e Mao agravou a situação. Apesar disso, a China é hoje uma superpotência global. Mas nada disso foi por acaso. Após a morte de Mao Tse-tung, um novo líder supremo assumiu o governo chinês, e foi ele o responsável por colocar a China de volta aos trilhos do sucesso, corrigindo os erros de Mao e expurgando de vez a herança maldita das guerras do ópio. Seu nome era Deng Xiaoping, um homem pouco conhecido no ocidente, mas simplesmente o grande responsável pela ascensão meteórica da China. Deng Xiaoping aprendeu com os erros de Mao Tse-tung e abandonou a teoria comunista que viu na prática fracassar. Ele sabia que era a última chance da China e do Partido Comunista Chinês. In a way, they learned from the mistakes of Mao Zedong to follow Deng Xiaoping. Deng Xiaoping actually thought for 10 years, he sat down and thought about what went wrong with what had been so successful. Don't forget, Deng Xiaoping was the Secretary General of the party while Mao Zedong was the chairman for 10 years. So he could see from inside something that was tremendously hopeful, tremendous potential, virtually destroyed by, in a way, the madness of this one man. The man who created it also was about to destroy it. And he sat back those 10 years quietly, thinking of, how do I remedy this? How do I save China, save the Communist Party from this near ruin that this great man who had created it in the first place had almost destroyed? Victor Gao é presidente do Centro Chinês de Globalização, mas nos anos 80 foi tradutor de inglês de Deng Xiaoping. Victor foi bastante próximo de Deng Xiaoping, a quem ele se refere como um profeta devido sua grande visão de futuro. He was a man of great wisdom, and he was a man with great vision for China. I've described Deng Xiaoping as the prophet for the Chinese nation, mainly because he saw where most of us could not see. A maioria das ações de sucesso de Deng Xiaoping foram ações contrárias ao que pregava a ideologia comunista. Ele reabriu a China para o mercado global e permitiu investimentos estrangeiros no país. Ele também voltou a legalizar a propriedade privada e fortaleceu as tradições e a identidade chinesa, que haviam perdido força durante o governo de Mao. O resultado disso foi o estabelecimento de uma forte identificação do povo com o partido, formando assim uma estável unidade nacional. Ao invés de fazer a China se adaptar ao comunismo, Deng Xiaoping fez o comunismo se adaptar à China. E foi assim que o Partido Comunista Chinês se tornou o agente de preservação cultural da China ao invés do agente de transformação. A China começava a fazer as pazes com o passado e a respeitá-lo, enquanto o Ocidente começava a brigar com o seu. Mas nem tudo são flores no governo de Deng Xiaoping. Uma das principais pautas do comunismo ou do socialismo, que é a sua etapa anterior,
é impedir que a burguesia assuma o controle do Estado, já que, de acordo com a ideologia, quando a burguesia assume o controle do Estado, ele usa o Estado para fazer valer os seus interesses e não os interesses da sociedade. Por esta razão, países que seguem ideologias socialistas ou comunistas não costumam ser democráticos, já que a democracia pode acabar se tornando um meio de fazer a burguesia influenciar a sociedade através do Estado. Assim, países socialistas tendem a ser politicamente mais estritos, permitindo apenas que membros do partido ascendam ao poder. Entretanto, o custo de tudo isso é a falta de liberdade do povo de escolher o tipo de política que querem para seu país, e essa falta de liberdade começou a incomodar estudantes chineses. No ano de 1989, milhares de estudantes foram para a Praça da Paz Celestial manifestar contra o governo chinês exigindo democracia. O governo, liderado por Deng Xiaoping, reagiu e, infelizmente, houve mais um lamentável episódio da história chinesa, conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. Foram mais de 10 mil vítimas do ataque do governo chinês aos estudantes. As tensões inspiraram a um homem se colocar na frente de um tanque na Praça da Paz Celestial. A imagem capturada repercutiu por todo o planeta. A imagem ficou conhecida como o Rebelde Desconhecido ou como Tankman, no inglês. O governo chinês dessa vez não reagiu devido à quantidade de jornalistas internacionais presentes no país. Deng Xiaoping deixou o governo em 1990 e veio a falecer em 1997. Deng Xiaoping foi substituído por Jiang Zemin e sua teoria das 3 representações, ou também conhecida como tríplice representatividade, materializando e aprimorando as políticas de Deng Xiaoping. Jiang Zemin foi substituído por Hu Jintao, que governou através da sua teoria central chamada desenvolvimento científico, que foi uma ampliação da política de Jiang Zemin focada no pilar da harmonia política. Hu Jintao teorizou que o marxismo precisava ser reformulado para os tempos modernos, para que a visão de mundo marxista possa ser refletida na realidade em forma de desenvolvimento científico, respeitando as tradições chinesas. E Hu Jintao foi sucedido por Xi Jinping. Xi Jinping, em seu discurso, afirmou que a base de seu governo é o sonho chinês, ou China Dream. O sonho chinês é um termo utilizado recentemente com origens antigas. Se refere tanto à superação das tragédias do passado, quanto ao estabelecimento de uma sólida e próspera China para o futuro. As políticas de Mao trouxeram muitas perdas para a China, incluindo a Revolução Cultural, que teve como objetivo romper com as tradições expurgando os traços capitalistas do passado, conforme prega o marxismo. Mas Deng Xiaoping desfez essa reforma com o programa Bolan Fazeng, literalmente significa eliminar o caos e voltar ao normal, que resgatou a cultura chinesa que havia sido expurgada por Mao e fez do Partido Comunista um ente preservador das tradições chinesas. Depois, Jiang Zemin estabeleceu os 3 pilares para o governo chinês e, por fim, Hu Jintao forneceu meios para adaptar o marxismo à nova realidade chinesa e à modernidade. Com uma China restabelecida, com sua cultura resgatada e preservada, com uma economia forte e pilares governamentais estabelecidos, resta apenas um último objetivo: fazer a China superar todas as outras nações do planeta, fazendo com que o sonho americano, até então cultivado pela maior parte do planeta, se torne o sonho chinês. Colocar a China no topo do mundo e transformá-la na nação dos sonhos no lugar dos Estados Unidos. Tudo isso foi reforçado por Xi Jinping em seu discurso em 2012, quando ele fez questão de relembrar por tudo que a China passou, como as guerras do ópio e as guerras sino-japonesa. Ele reforçou que o sonho chinês é o principal objetivo de seu governo, e o sonho chinês vem cada vez mais se tornando uma realidade. E isso é graças a uma estratégia utilizada que países como Estados Unidos, ou a maioria dos países ocidentais, jamais pensariam em aplicar. Para entender como a China cresceu, é preciso dar um pequeno contexto sobre filosofia política global. A cultura europeia sempre foi considerada dominadora e colonialista. Apesar disso, havia uma hierarquia na Europa e quem liderava a cultura ocidental era a França e a Inglaterra. Outros países eram fortes e respeitados também, como os Países Baixos e a Alemanha. Mas países como Grécia e Portugal já haviam perdido seu prestígio e eram considerados atrasados. Havia então uma espécie de hierarquia europeia, e como toda hierarquia, há uma elite. As elites europeias, durante o Iluminismo, intensificaram a disseminação de ideias que colocavam a Europa como centro do planeta. Uma dessas ideias vieram de Hegel, que afirmou que a história da América pertence à Europa e que a África não tem história. E não é a única ideia da elite europeia que ficou estabelecida. Autores como o britânico David Hume e o francês Alexis de Tocqueville
chegaram a afirmar que os africanos são seres incapazes de apresentar qualquer prova de desenvolvimento e endossaram seus preconceitos desafiando qualquer pessoa a apresentar uma única ideia ou progresso criado pelos negros. Por mais lamentável que todas essas ideias possam ser, a pior delas veio da Suécia, e foi ela semente das maiores atrocidades que viriam nos séculos depois. Carlos Linneu, o pai da taxonomia, escreveu uma obra chamada Systema Naturae. Ele estabeleceu cientificamente que há 4 raças humanas: os americanos, os europeanos, os asiáticos e os africanos. Os americanos foram descritos como teimosos e irritados, os europeanos como gentis e criativos, os asiáticos como rigorosos e gananciosos, e os africanos como preguiçosos, sexualmente vulgares e fêmeas sem vergonha. Os desdobramentos dessas ideias estabeleceram o eurocentrismo e uma aliança entre os Estados Unidos e as nações mais poderosas da Europa. As políticas mundiais eram debatidas entre eles e ambos só pensavam uns nos outros, desprezando assim a América do Sul, a Ásia, o Oriente Médio e a África. E foi este desprezo e política restrita aos poderosos que deu à China a grande oportunidade de se estabelecer no planeta. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. O que acontece na ONU se materializa na política global, sendo ela uma organização internacional com poderes para confrontar a legitimidade política dos países, contradizendo as teorias do Estado-nação que pressupõem a ideia de que todo governo local é soberano, já que a ONU ganhou o poder de influir sobre as nações. E foi na ONU que ocorreu uma votação para decidir quem representaria o território chinês globalmente. A disputa estava entre a República Popular da China, representada pelo Partido Comunista Chinês, e a República da China, representada por Taiwan. Taiwan, ou República da China, era mundialmente conhecida como soberana, com jurisdição plena sobre todo o território chinês. Mas o Partido Comunista Chinês pleiteou essa legitimidade perante a ONU. A discussão na ONU era sobre qual deles era um líder de direito do território chinês. Era de interesse dos Estados Unidos que Taiwan fosse reconhecido como governo legítimo. Foram 35 votos contra a República Popular da China, onde grande parte veio da África. Países como Chad, Gabão, Libéria, Nigéria, África do Sul e os demais votaram a favor dos interesses dos Estados Unidos e contra os interesses do Partido Comunista Chinês. Mas apesar dos esforços dos Estados Unidos, o Partido Comunista Chinês e a República Popular da China foram oficialmente declarados líderes de direito do território chinês. Alguns anos depois, a ONU se reuniu para debater sobre a violação dos direitos humanos praticada na Coreia do Norte. A Coreia do Norte era um grande aliado da China na Ásia, e já sendo a República Popular da China reconhecida como líderes de direito do território chinês, seu objetivo era intervir a favor da Coreia do Norte. O interessante desta votação foi que apenas Brunei, Guiné Equatorial, Eritreia, Gana, Quênia, Lesoto, Libéria, Madagascar, Malawi, Mauritânia e Tanzânia votaram contra a China na África. A maioria dos países que anos antes haviam votado contra a China e a favor dos Estados Unidos, agora fizeram o oposto. Houve uma grande mudança entre uma votação e outra. Os Estados Unidos tinham uma maneira bem peculiar de defender seus interesses perante as nações menos desenvolvidas. Quem não atendia aos seus interesses sofriam sanções econômicas, restrições comerciais e, em casos mais extremos, guerras. A China elaborou uma estratégia diferente. Ao invés de penalizá-los, eles pensavam em que tipo de interesses esses países teriam que poderiam ser convergentes com os interesses da China. E foi assim que a China elaborou um grande plano de desenvolvimento no continente africano. Dentre os notáveis investimentos da China na África, pode-se citar a criação de uma ferrovia com um valor de aproximadamente 3 bilhões de dólares no Quênia, para ligar a capital Nairobi até Mombasa, a segunda maior cidade do Quênia e o maior porto do país. Outra grande obra chinesa na África foi a criação de uma barragem de 526 milhões de dólares na Guiné, possibilitando o país produzir mais energia e parar de sofrer com a escassez. Além disso, a barragem tem potencial para produzir alta quantidade de energia, e assim é possível até vender energia excedente a países vizinhos caso tenha. Também é interessante destacar a obra na Etiópia, em sua capital, Addis Abeba, investindo em infraestrutura para combater o precário tráfego local.
Todas essas obras foram financiadas pelo Banco Internacional de Importações e Exportações da China. Obviamente, a China não deu dinheiro aos africanos, foi o empréstimo que deverá ser pago. Mas o segredo e a diferença da política aplicada pelos Estados Unidos está nas condições oferecidas pela China. Nenhum grande banco americano ou europeu, seja ele estatal ou privado, ou até mesmo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, investiria um alto valor na África. O continente é considerado pobre e de alto risco, e, portanto, havia a possibilidade do empréstimo não ser pago, gerando, então, prejuízos financeiros. Mesmo assim, a China ofereceu estes empréstimos a uma baixa taxa de juros e alguns deles até com juros zero. Isso significa que a China não espera receber de volta o valor do financiamento da obra. Com o valor do dinheiro corrigido no tempo, a China terá prejuízo em quase todos os investimentos feitos na África. Eles também já calcularam a possibilidade de nem serem pagos. Mas afinal, por que a China investiu na África mesmo assim? O potencial de crescimento da China já está se esgotando. Toda expansão possui um limite e o da China já está perto. O país já começa a apresentar queda no crescimento anual. Eles mudaram muito rápido de industrializando para industrializado. Enquanto isso, a África tem um dos maiores territórios não desenvolvidos do planeta, e quanto menor o desenvolvimento, maior é o crescimento. A razão para isso é que todo país tem uma parcela de recursos naturais que podem ser utilizados em seu desenvolvimento, mas só é possível aproveitá-los com infraestrutura, e é aí que a China entra. O retorno que a China espera não é financeiro, e sim político e produtivo. Com mais desenvolvimento, esses países poderão extrair mais rápido seus recursos no futuro, e isso pode beneficiar a China. Outra coisa que a África possui é a força de trabalho. O mundo costumava procurar a China para encontrar produção de baixo custo, mas o tempo passou e a China acabou se tornando vítima do próprio sucesso. Com seu rápido crescimento econômico, eles empurraram a classe média para a classe média alta, que tem expectativa de chegar a 54% da população em 2022. Isso significa que a mão de obra barata da China está se exaurindo. Na medida em que a renda per capita aumenta, o nível de escolaridade também aumenta. E quanto maior for o nível de escolaridade, mais qualificada se torna a mão de obra. Entretanto, quanto mais qualificada for a mão de obra, mais difícil se torna encontrar força de trabalho de baixo custo. O resultado disso é o aumento do custo de produção, que já começa a apresentar sinais que em breve a China não será mais tão atrativa produtivamente. Cedo ou tarde, a China precisará buscar novas fontes de mão de obra barata, e este lugar é exatamente a África. No passado, os europeus exploraram a mão de obra africana. Agora, os chineses começaram a fazer o mesmo. Mais uma vez, o povo africano será responsável pela manutenção do crescimento civilizacional de outro povo, que busca uma força de trabalho que não seja do seu próprio povo para fazer o trabalho pesado e sustentar sua economia. Parece que os chineses aprenderam a jogar o jogo das potências ocidentais e aprenderam a jogar melhor do que eles próprios. A mão de obra africana é considerada uma das mais baratas do mundo e hoje seu maior parceiro comercial é a China. Para se ter uma ideia de como a China está se beneficiando com a África, enquanto África e Estados Unidos negociaram trocas de mercadorias entre eles no valor aproximado de 48 bilhões de dólares, China e África negociaram aproximadamente 128 bilhões de dólares em troca de mercadorias no ano de 2016. O resultado das ações da China foi o aumento da influência no planeta, especialmente na ONU. A ONU é uma assembleia igualitária que não leva em consideração o tamanho da população de um país. Então, ao investir no continente africano, eles também ganham apoio global a favor de suas políticas. Quando um país vota contra a China na Assembleia da ONU, ele recebe menos da metade que o valor previsto para receber. Continuam recebendo, mas recebem um valor menor. Mas quando votam a favor da China na ONU, eles recebem quase 2 vezes mais. A China não pune quem não vota a favor dela na ONU. Todavia, sabendo que a China é o país que mais investe no continente africano, é natural que os votos vindo dos países africanos atendam aos interesses da China ao invés dos interesses dos Estados Unidos. Outra região que a China vem investindo é no Oriente Médio. Um projeto com valor estimado entre 4 e 8 trilhões de dólares tem como objetivo criar ferrovias conectando grande parte do Oriente Médio à China. Também é um dos objetivos estabelecer a criação de uma rota entre China e Londres. As ferrovias serão desenhadas para atender principalmente aos interesses da China. Essas ferrovias também vão conectar parques industriais, refinarias e até mesmo novas rotas de fibra ótica. O acordo já foi feito com vários países que cada vez mais se distanciam dos Estados Unidos e se aproximam mais da China.
Um dos exemplos de como a China faz algo que os Estados Unidos talvez nunca faria é o forte investimento feito no Paquistão. O Paquistão era um país consumido pela corrupção, com uma baixíssima renda per capita e que ocupava uma das últimas posições em índices de transparência de acordo com o Banco Mundial. Qualquer banco ou país consideraria investir no Paquistão um alto risco, já que havia um alto índice de corrupção e também de falta de transparência. Mesmo assim, a China investiu no Paquistão, financiando ferrovias e rodovias que conectam o porto do Paquistão até a China. Os investimentos fizeram o PIB do Paquistão crescer, fazendo dele um leal aliado e parceiro da China. Os Estados Unidos, com sua política de America First, acabou se fechando. Os presidentes dos Estados Unidos, historicamente, se fecharam e estabeleceram alianças políticas apenas com países poderosos que tinham os mesmos interesses em comum. Negociação com países menos desenvolvidos eram feitos sob exigências que às vezes os países não conseguiam cumprir. E foi essa difícil relação entre países menos desenvolvidos e os Estados Unidos que abriu espaços para a China crescer. Outra região de grande interesse da China é a América do Sul, o principal foco do momento, já que seu domínio na África está praticamente estabelecido. Dentre as investidas da China na América do Sul, se destaca a aproximação da China com o Brasil. Um dos objetivos do sonho chinês é o fortalecimento do soft power da China. Soft power, de acordo com o Joseph Nye, um renomado cientista político, é o exercício do poder de forma indireta que engloba aspectos ideológicos, sociais e culturais. Trata-se de atrair o outro para sua esfera de influência por meio de propagação de valores e ideologias com símbolos e forte apelo cultural. Um exemplo de soft power bastante comum de se perceber é a quantidade de exibições de bandeira dos Estados Unidos em filmes norte-americanos. Tudo isso é soft power. Além das aquisições de grandes companhias brasileiras como a Azul, comprada pela HNA, a State Grid, que comprou metade das ações da CPFL, ou a CCCC, que comprou a Concremat, temos também a influência cultural da China aos poucos penetrando no Brasil. A China Media Group fechou parcerias com a Rede Globo e com a Rede Bandeirantes. Não se trata de aquisição, mas sim de parceria de conteúdo. De acordo com Roberto Marinho Neto, para estabelecer parceria em filmes, TV em geral, esportes e até mesmo tecnologia 5G. Além disso, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, jornais como Correio Brasiliense, Folha de São Paulo e Editora Globo receberam verba da China para a veiculação de propaganda governamental. Outra forma de influência no Brasil vem direto do governo chinês. Após as eleições em Taiwan, o governo chinês enviou uma carta ao parlamento do Brasil pedindo que nenhum político brasileiro se manifestasse sobre as eleições em Taiwan, por se tratar de um assunto interno da China. Além disso, eles informaram que esse é um dos critérios para estabelecimento de parcerias com a China, que eles chamam de princípio de uma só China. Outro exemplo de influência da China no Brasil é o projeto de lei 300/21, que prevê a inserção do Ano Novo Chinês no calendário brasileiro. É importante também ressaltar a existência de um grupo parlamentar Brasil e China, que é uma espécie de subparlamento para tratar exclusivamente das relações do Brasil com a China. O crescimento da influência da China sobre a cultura e a imprensa de outros países já começa a preocupar a Human Rights Watch. Em seu relatório sobre a China chamado A Ameaça Global da China aos Direitos Humanos, eles escreveram: no exterior, o Partido Comunista Chinês, tem usado sua crescente influência econômica para silenciar críticos e realizar o mais intenso ataque ao sistema global de proteção aos direitos humanos desde sua emergência em meados do século XX. E ainda complementou: agora, o governo chinês está atacando cada vez mais seus críticos, sejam eles representantes de um governo estrangeiro, façam parte de uma empresa ou universidade estrangeira, ou manifestem, real ou virtualmente, suas discordâncias. O sonho chinês é uma realidade. O objetivo da China de se tornar a nação mais poderosa do mundo no ano de 2049 é apenas questão de tempo. O Ocidente errou muito e chegou até mesmo a sacrificar seus próprios em nome da hegemonia, como por exemplo, desconsiderar a América do Sul como Ocidente na geopolítica, só para reafirmar que o modelo ocidental é o melhor e mais próspero, mesmo os modelos da América do Sul sendo majoritariamente ocidentais. A China, se aproveitando disso, aposta na infiltração cultural no Brasil, já que o Ocidente, do qual ele faz parte, o renegou como nação. Se o Brasil permanecerá ao lado do Ocidente que o desprezou na Guerra Fria, ou se estará ao lado da China, isso é algo que não podemos saber. Mas duas coisas são certas.
A primeira é que, com ou sem o Brasil, a China se tornará a maior potência do planeta. E a segunda é que, independente do lado que o Brasil escolha, ele continuará submisso e dependente de uma outra nação, seja ele os Estados Unidos ou a China. Até lá, continuaremos com o nosso potencial adormecido e perpetuando a aparente eterna alcunha de país do futuro. Mais uma vez, seremos o país do futuro, cujo presente sempre serve a outra nação.